Primeiro, assim, a reação do Vinícius é automática, depois o Mbappé. Outros jogadores estavam próximos. Todos eles combinaram de inventar uma ofensa racista. E por que o jogador escondeu a boca? Né? Disse que chamou de irmão? Irmão? Tapando a boca? Não faz muito sentido. Isso me parece uma situação que tem um aspecto positivo, a grande repercussão, a solidariedade ao Vinícius e especialmente o comportamento do Mbappé. O Mbappé ontem ele subiu muitos pontos, porque ele se posicionou em campo e fora de campo, deu ótimas entrevistas, inclusive a entrevista que ele deu à Tati Montalvani da TNT foi excelente. Ele e ela foram ótimos, ela porque fez perguntas objetivas, né? A gente vê essas coletivas aqui no Brasil, né? Os caras vão lá fazer pergunta de 3 minutos, negócio bizarro. Pergunta, cara, do repórter é curta e grossa, é objetiva. Quem fala é o entrevistado. Não tem que se alongar. E ela fez perguntas certas, da maneira certa, e o Mbappé queria falar. E falou tudo. Falou muito bem, aliás, está de parabéns também pelo domínio do idioma, né? Ele não está tanto tempo morando na Espanha, fala espanhol, parece que nasceu lá. Impressionante, assim, eu acho que isso é muito legal. Talvez ele tenha até estudado espanhol um pouco antes de se mudar para Madrid, né? Porque sabia. Na Liga Latina, né? Ele pegou rápido, né? E pegou rápido. Então, assim, falando muito bem, com fluência, sabe, com vocabulário. Pô, fiquei assim muito impressionado. Mas mais importante do que o domínio do idioma do país onde ele hoje vive, ele que é francês e mora agora mais na Espanha, foi o conteúdo das palavras. Com muita... Assim, um posicionamento firme, que você nem sempre vê no jogador de futebol. Às vezes o cara joga muita bola, mas não se omite em certas situações. Como, aliás, os jogadores brasileiros estão todos em silêncio, né? Ninguém... Se teve alguém, eu não vi. Mas não rola a solidariedade. Ele tomou a frente. Acho que isso teve um peso muito grande, uma repercussão enorme, vários ex-jogadores. Na Inglaterra, então, o Micah Richards, o Thierry Henry, o Wayne Rooney, o Jamie Carragher, o Rio Ferdinand, todos eles se manifestando contra o jogador argentino e a favor do Vinícius, e contra o racismo especialmente, né? E aí você vê coisas bizarras como... Passou a ser vaiado, né, Walter? Ele pegava na bola, passou a ser vaiado no jogo. Pois é bizarro. E o Prestiani saiu aplaudido. Não fez um bom jogo e saiu aplaudido só pelo ato. Aí você vê, por exemplo, eu vi ontem alguns cortes na rede social, momentos da TV portuguesa, torcedor falando palavrões, né? Um comentarista branco numa TV portuguesa dizendo mais ou menos o seguinte: por que sempre é com ele? Ele acha que é só com ele? Não é com ele, é com muita gente que sofre racismo, só que o Vinícius resolveu um dia, depois de tantas vezes ser ofendido, reagir. E ao reagir a primeira vez, ele abriu um portal aí, uma guerra contra os racistas. Ele virou meio que o símbolo da luta contra o racismo no futebol e até transcendendo o futebol. É muito cômodo para o sujeito branco lá em Lisboa, sentadinho no ar-condicionado, tentar avaliar como se sente um cidadão preto que é chamado de macaco. E isso, possivelmente, ou provavelmente, ele já enfrenta, e pela nota dele é o que fica muito claro até, desde criança, quando ele fala da família dele. Porque aqui no Brasil nós temos muitos racistas, tanto quanto nos outros países, só que eles estão com o rabinho entre as pernas calado, porque aqui no Brasil o racismo é crime e dá cadeia. Uma outra coisa que é importante também sempre frisar, que eu sempre gosto de falar nessas horas, é sobre xenofobia. Aí aparece gente da rede social generalizando, como se todo argentino fosse racista. A Argentina hoje é um país atrasado na luta contra o racismo. Eu falo isso sempre para as pessoas de lá, inclusive colegas jornalistas. E é obrigação da imprensa, nesse país vizinho, se posicionar e combater o racismo. Porque se lá o cara acha que isso não é ofensa, entenda que é sim ofensa e em outros países isso é crime, como aqui no Brasil. A legislação lá deveria evoluir nesse sentido. Mas xenofobia também é crime aqui no Brasil, também dá cadeia. E quando você rotula alguém como racista de forma generalizada, porque um ou outro teve ato racista, você está generalizando, está cometendo também um crime de xenofobia. A gente não pode generalizar. Até porque aqui no Brasil, repito, o racista só não se manifesta como na Argentina e outros países aqui da América do Sul, porque aqui é crime. Mas ele está presente aqui. E vira e mexe acontece um racista que é preso aí por alguma gracinha. Uma evolução que eu vi na rede social, me pareceu uma evolução, foi quando essa advogada argentina presa lá no Rio de Janeiro, está presa ainda, veio se manifestar, se vitimando, e vários comentários eu vi de argentinos falando, falou bobagem, agora há as consequências. É necessário que a América do Sul evolua nesse sentido. Não é possível que, além do brasileiro, poderia ser um colombiano, poderia ser um equatoriano, né? Jogador preto que vive na Europa, jogando, sofrendo na razão. E certamente eles também já sofreram em algum momento, né?
vá para a Europa, para outra parte do mundo, enfrentar esse tipo de coisa. E aqui, no nosso continente, isso também aconteça. Os próprios paraguaios, que são vítimas de xenofobia, historicamente, né, associam o Paraguai a tudo que é falso, tudo que é de qualidade inferior, que também é xenofobia. Claro que é. Já cometeram atos de racismo lá contra brasileiros, como no caso do Luiz, jogador do Palmeiras, naquele episódio daquela era Libertadores, né? Libertadores Sub-20. Sub-20, né? Então, também já aconteceu. Paraguai, quer dizer, o Paraguai é vítima e, ao mesmo tempo, é uma loucura isso. Então, a gente precisa evoluir, o continente tem que evoluir. O futebol, acho que tem uma força muito grande para mostrar que as pessoas precisam aprender a lidar com isso. Os tempos são outros, tá? São outros, mas também é importante frisar que você não pode usar a xenofobia para poder se vingar do racismo generalizando. Vá direto ao racista, não importa a nacionalidade, né? Qual é o caso específico desse jogador de 20 anos apenas e que teve esse comportamento, isso não é uma justificativa que eu vou dizer agora, mas também por conta do atraso do país onde ele cresceu com relação ao racismo. Porque cresce num ambiente onde parece que tudo está bem, que não é nada demais, então acha que pode falar. Aí falou, mas ele sabia que estava errado, porque ele escondeu a boca. Tem esse outro aspecto, né? Então, partindo do princípio de que ele de fato falou, porque eu fico aqui com a testemunha não só do Vinícius, mas também do Mbappé, eventualmente de outros jogadores do Real Madrid, tem muita coisa para ser discutida. E a postura do Benfica é lamentável, especialmente o vídeo, não sei se a gente pode até mostrar aqui o vídeo que eles puseram na rede social, o clube, alegando que a distância dos atletas do Real Madrid em relação aos dois jogadores tornaria impossível que eles ouvissem o que foi falado. Eles estão próximos, porra. Que cara de pau, cara, do pessoal do Benfica. E eu queria lembrar, para quem não conhece a história, quem tem memória curta, que o maior ídolo da história do Benfica, que tem uma estátua em frente ao Estádio da Luz, é uma estátua bem bonita, né? Que tem umas estátuas também feias, né? Quando aparece umas aí, né? A do Galhardo? A do Galhardo é patética, né? Até porque tem uma característica que torna tudo meio constrangedor até. Aliás, desde que aquela estátua foi inaugurada, a coisa desandou para ele. Tem gente que tem vontade de arrancar a estátua fora. Enfim, e tem outra nova que surgiu agora no Brasil outro dia também, que eu achei bem ruim, mas deixa para lá. Tem gente fazendo tatuagem e tudo, então não vou nem me amizade aqui com os companheiros. Né? Mas a estátua que existe em frente ao Estádio da Luz, para quem não conhece, é uma estátua bem bonita, é a estátua do Eusébio. Eusébio nasceu em Moçambique, defendeu a seleção de Portugal e é o maior jogador da história do Benfica. Eusébio, cidadão preto e grande ídolo dos portugueses jogando futebol. Então como é que você pode ter um clube que tem o Eusébio como ídolo maior e você concordar com um branco que ofende um jogador preto, não importa a nacionalidade, né? Num jogo na sua casa, no seu estádio, né? Sendo que existem jogadores também pretos no elenco do Benfica, historicamente, vários já passaram por lá e outros estão, e isso, enfim. Enfim, um horror, mas eu vejo como ponto positivo nessa cena lamentável o fato de ter tido uma repercussão maior e nunca um jogador grande ou até menor, mas grande como o Mbappé, companheiro do Vinícius Júnior, tomou a frente como ele tomou. Achei isso muito importante. Até derruba aquelas versões de que os dois não se entendem, não sei o quê. Pelo contrário. E ele falou umas coisas bem legais. Ele falou, o Vinícius já errou? Possivelmente sim. Como a gente já errou, ele pode ter exagerado em algum momento? Possivelmente sim. Mas ele não merece passar por isso, ninguém merece passar por isso. Até porque o Mbappé possivelmente também já enfrentou esse tipo de problema, né? Talvez na sua infância, na sua trajetória de vida no seu país, na França. Porque o racista está lá também. O racista está em toda parte. Toda parte tem racista, em uns lugares mais do que em outros. Mas nos países onde a legislação é frouxa, como é o caso da Argentina, eles se manifestam, eles botam as manguinhas de fora. E às vezes eles acham que podem falar. É o caso dessa mulher que está presa no Rio. Uma advogada, gente. Olha que loucura. Achou que podia falar alguma coisa. E alguns acham que vão ter um anonimato quando estão no estádio de futebol, aí fica na provocação e querem usar esse tipo de gesto. Eu vi, inclusive, uma frase do Felipe Melo. Segunda vez que concordo nessa semana, bem curioso isso. Não é muito comum, mas enfim, quando concordamos, porque temos que ser sempre honestos com relação ao que as pessoas falam, independentemente de você discordar mais vezes ou concordar, enfim. Ele, lembrando que ele, num jogo na Argentina, imitou a galinha. E você imitar a galinha num estádio de futebol na Argentina contra o River Plate, por exemplo, né, é um insulto, porque é o apelido pejorativo do River Plate. O Tevez uma vez comemorou um gol fazendo o gesto de uma galinha, imitando uma galinha, e o pau cantou no River e Boca, lá no Monumental de Nunes. E ele estava dizendo, bem, se não pode imitar a galinha porque é um insulto, né?
chamarem macaco, você também não pode ir em lugar nenhum. E é uma boa referência. Ou seja, o argentino que entende, seja ele torcedor do River Plate ou não, que aquilo para o torcedor do River é uma ofensa grave, né? Tem a obrigação de entender que a ofensa em questão, a ofensa racista, é mais grave ainda. Então, que sirva de lição, que as pessoas aprendam, acho que estão começando a entender que isso não pode continuar. E apoiar o jogador, eu vou fazer como o Mbappé, não vou nem falar o nome dele, eu acho que é absurdo, é absurdo. E muitos benfiquistas que apoiaram, postura lamentável. Eu tô com um amigo aqui que tá me mandando chuchu, você conheceu e falou. Sim. E tem jogadores negros no Benfica. Sim, exato. Exato. Ele convive. Exato. É bizarro, é contraditório, é estúpido, é irracional, enfim, é tudo isso. Nós temos aqui, né, exatamente o que o Mbappé falou nessa entrevista para a TNT. E aí o Vamp e o Bruno também vão falar dessa reação do Mbappé e dessa postura que ele teve com o Vinícius Júnior. Vamos colocar então as aspas, né? Não podemos exibir o vídeo, obviamente, mas temos as aspas do Mbappé. Abre aspas. Aconteceram muitas coisas, é preciso falar com calma porque as pessoas precisam entender bem o que aconteceu. Vini fez um gol, começou a dançar e as pessoas ficaram bravas. Isso é normal no futebol, acontece e vai voltar a acontecer. Depois teve um pouquinho de tensão da equipe do Benfica com o Real Madrid. E isso pode acontecer, é Champions. Depois, o número 25, não quero falar o nome dele porque ele não merece, começou a dizer palavras inaceitáveis. E depois meteu sua cara dentro da camisa para que as câmeras não captassem o que ele dizia e disse 5 vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle. Aí ele completa nessa mesma entrevista. A gente não queria voltar a jogar porque isso é inaceitável. Não passa uma boa imagem a todas as crianças que nos assistem. Isso é Champions League, uma competição que todos os jovens querem jogar. Temos que dar bom exemplo, não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, Vini não é perfeito. Todos os jogadores que estavam em campo não são perfeitos, mas algumas coisas não podemos aceitar. Quero deixar as coisas claras. Não quero generalizar. Estou falando desse jogador. Já estive várias vezes em Portugal, nunca passei por isso. Tenho amigos e companheiros portugueses e nunca tive problema. Seria um erro falar mal do Benfica, de Portugal ou dos torcedores. Foi um jogador que, para mim, não merece jogar uma competição como a Champions, a maior competição de todas. Para mim, é inaceitável. Fecha aspas, ele disse isso na entrevista para a TNT e depois no Twitter ele também fez uma manifestação de apoio, né, ao Vini, colocou lá, baila Vini Júnior e por favor nunca pare, está na tela também para você que nos acompanha com imagens, está lá no, agora né, X, né, antigo Twitter, está aí, baila Vini Júnior e por favor nunca pare. Eles nunca nos dirão o que devemos ou não fazer. Então teve a declaração, teve esse post, é o Mbappé se posicionando. Como o Maldo falou aqui, né, na entrevista, e as palavras do Mbappé muito serena, muito justa mesmo, né, não quis atingir o clube, a instituição Benfica, não quis generalizar o povo português, nem com os torcedores que estavam ali. Ele falou especificamente de um ato de uma pessoa que fez aquilo. Não quis dizer, em Portugal são racistas. Ele citou o exemplo bem o que aconteceu ali no jogo, né? Por isso que ele não cita nem o nome do atleta lá, o argentino. É muito coerente, muito lúcido, como tem que ser. É um ídolo, é um dos maiores jogadores para mim, Mbappé. Já é um dos melhores jogadores do mundo há uns 3 anos aí. Campeão do mundo, vice-campeão, proporcionou pra gente uma das maiores finais de final de Copa do Mundo, né? Ele, o Messi, Argentina e França. Então tem voz e tem poder para falar isso. E repercute. Bruno Prado, o Mbappé sendo também aí importante ao lado do Vini Júnior nessa... Não só na luta contra o racismo, mas também nessa denúncia, né? O Mbappé, ele fala aí abertamente
das cinco vezes, né, que o jogador do Benfica teria falado essa fala, né, essa palavra racista. Sim, ele se colocou desde o início, dentro de campo ainda, né? Se colocou ali ao lado do Vinícius Júnior e comprou a briga, né? Comprou a briga até então. O Vinícius já faz tempo que passa por essas situações, né? Na Espanha, agora foi nesse jogo, e muitas vezes ele está sozinho, né? Muitas vezes ninguém do clube mesmo defende, às vezes faz uma defesa ok, assim, bem protocolar, mas o Mbappé foi mais enfático, né? Foi o cara que, acho que até agora, dos grandes nomes do futebol, nesses casos, talvez tenha sido o que se manifestou de maneira mais enfática, sem estar envolvido diretamente na situação, sem ter sido ele a pessoa ofendida ou que fez a denúncia. Então, ele está comprando a briga e provavelmente vai comprar outras vezes quando acontecer de novo, porque vai voltar a acontecer. Isso tem acontecido já há alguns anos e nada indica que vai parar de acontecer. Vamos agora também aqui trazer o José Mourinho, né? Nesse episódio aí com o Vinícius Júnior, com o Mbappé, o José Mourinho, depois do jogo, também deu uma entrevista para a TNT e nós vamos aqui colocar na tela para você que nos acompanha com imagens e para você da rádio eu vou ler aqui. José Mourinho disse o seguinte, abre aspas, uma coisa é o que Vinícius diz, outra coisa é o que diz o Prestiani. São coisas completamente diferentes. Aquilo que eu disse ao Vinícius de modo independente, não defendendo a minha equipe, quando se faz um gol daqueles, sai em ombros. Não sei se vai mexer com o estádio ou mexer com o coração de um estádio, que é o estádio adversário. Como dizem na Espanha, quem marca um gol daqueles, corta o rabo, corta a orelha e sai em ombros. Não acaba com o jogo. E ele acabou com o jogo. Fecha aspas. Então tá aí o Mourinho culpando, né? Para ser claro aqui, né? Culpando o ato racista pela comemoração do Vinícius Júnior. Ele fala isso, né? É basicamente isso. Ele fala, se o Vinícius Júnior não tivesse comemorado, o Prestiani não teria se irritado e não teria sido racista. Então ele justifica, lamentavelmente, essa situação, Mauro. Além do Benfica, tem o José Mourinho com essa declaração pós-jogo na partida de ontem, Mauro. É um grande cara de pau, né? O José Mourinho, que aliás, aparentemente só voltou a Portugal porque não tem mais mercado em lugar nenhum, está a um jogo, está a um empate, né? Da segunda eliminação dentro da mesma edição da Champions League, porque o Benfica, que ele hoje treina, eliminou o Fenerbahçe que ele treinava lá na fase inicial. Então ele pode ser eliminado pela segunda vez, que é uma proeza, né? Para quem já foi um dos melhores técnicos do mundo, campeão europeu e tudo mais. As pessoas, será que ele acha que as pessoas esqueceram que nos tempos em que ele era o Special One, né? Que ele comemorava mandando ficar quieto? Que ele comemorava correndo pelo gramado com o dedo esticado, mostrando, eu sou o número 1. Mostrando para o estádio inteiro. Temos imagens aí, só olhar no YouTube tem. Quando se classifica, quando é campeão europeu, né? Com a Inter de Milão, por exemplo. E eu não vejo problema nenhum, não. Eu acho que a provocação faz parte também. Não acho que o Vini provocou ninguém, comemorou o gol. E sempre tiver que provocar, também faz parte. A relação da torcida adversária com o jogador, desde que não ultrapasse o limite da civilidade, é essa. Vai ter provocação, o cara vai xingar o jogador, vai vaiar o jogador, vai errar, joga nada, vai encher o saco. Por isso que todo mundo quer jogar em casa, ninguém quer jogar fora. É muito melhor jogar em casa, tem o apoio do público e não o público contra você. Né? Além, claro, de você estar acostumado àquele estádio, o gramado e tudo mais. E o cara que faz o gol, ele tem o direito de ir lá e também tirar o sarro. Ou não era legal quando o Renato Gaúcho fazia um gol e mandava a torcida adversária calar a boca, Romário fazia isso, era legal, pô. Provocação do jogo. Como havia as apostas do Serginho Chulapa com seus adversários aqui nos anos 80, aqui no futebol de São Paulo, que também era uma forma de provocar, ele desafiava os caras, aposto tal coisa, aí apostava com outro e tal. Teve até um jogo que ele e o Mauro, o zagueiro do Corinthians, saíram na porrada dentro do campo, lá começou com uma aposta, acabou em briga ali, passou do ponto. Mas enfim, eu nunca vi problema nenhum do Mourinho ser um cara provocativo e tal, é do jogo, é a personalidade dele. Mas é muito estranho que ele critique o Vini por ter supostamente provocado quando ele dançou. Eu estava vendo o vídeo do Rio Ferdinand falando sobre isso e ele estava lembrando, ele fala da comemoração do Roger Milá, de Camarões, na Copa de
90, né? Copa de 90, quando ele dança na bandeirinha de escanteio. Outros jogadores já haviam dançado já, mas ele foi o que popularizou, porque foi numa Copa do Mundo que ele dança logo no começo da abertura, comemorando o gol. E o Ferdinand até define bem, ele fala, cara, aquilo ali é a celebração de um gol, aquilo ali é alegria, é um momento de alegria. E agora tem isso, aqui em São Paulo, essa bizarrice da torcida única. O cara comemora um gol, diz que está provocando, ele vai correr para onde? Só tem torcida adversária, tem isso. Mas o cara não pode comemorar o gol? Pelo amor de Deus. Ele dançou na bandeirinha de escanteio, depois ele mostrou a camisa, como é que ele diz, eu sou o cara aqui, ó. Quantos já não fizeram isso? O Cristiano Ronaldo não fala, eu estou aqui, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, eu sou o cara. Eu ia falar um palavrão, vocês entenderam. Eu estou aqui. Ou seja, quando eu estou aqui, eu resolvo esse negócio todo, não tem problema. É uma maneira de você comemorar, de provocar o adversário, e isso faz parte. Como também quando o jogador, por exemplo, quando o Gabriel Barbosa perde um pênalti, que poderia classificar o Cruzeiro para a final da Copa do Brasil, do lado das torcidas organizadas do Corinthians, o que falaram para ele ali? Antes e depois, vaiar o cara, tentar deixar ele nervoso, e depois, claro, provocação e tal. Se ele faz o gol, o que ele ia fazer? Ele ia comemorar, talvez ia tirar um sarro da torcida do Corinthians. Ele perdeu o pênalti. É do jogo. Isso faz parte, gente, do futebol. Meu Deus, quer dizer, é uma coisa... O árbitro foi muito mal dar o cartão amarelo, não houve nenhum motivo para isso. Ridículo. Ridículo. E as reações também lá do Valentãozinho lá, querer brigar porque o cara puxou, o Vinícius puxou a camisa. Pô, peraí, gente. Peraí. Que negócio é esse? Eu achei tudo lamentável. O Benfica, postura lamentável. O Mourinho, postura lamentável. Muito mal. Torcedores na TV portuguesa, se portando na rua de uma postura também inaceitável, ofendendo com palavrões, de uma forma ridícula. Tudo muito ruim, muito ruim. Aí o Vamp estava me mostrando aqui, né? O Frank Souza, né? Lá, amigo nosso lá da Espanha. Ele lembrou que lá os jornais espanhóis estão comentando, e eu até peguei aqui também, que já teve uma confusão do Prestiani com jogadores brasileiros negros, né, como o Hendrick, em jogo da Seleção Brasileira Sub-20, né, e foi em 2022. Então, teve uma confusão do Prestiani com jogadores da Seleção Sub-20 e o Hendrick, naquela ocasião, estava entre os atletas. Eu li aqui também, Luiz Guilherme estava em campo pela Seleção Brasileira, né, jogadores conhecidos. Para fechar, Mauro... O Luiz Guilherme joga no Sport de Portugal. Verdade. Para fechar com você, Mauro, sobre a questão do Vini ter falado, né, do protocolo. Ele fala, o protocolo não serviu de nada, acabou que não resolveu, não teve uma punição ao Prestiani, não teve uma reação mais dura assim contra o ato e contra o autor do ato racista. Dá para melhorar esse protocolo? Como é que você viu a situação de ontem em relação ao protocolo que foi acionado, o jogo foi parado por 10 minutos, mas como o Vini falou, não teve uma punição, não teve nada, não serviu de nada nas palavras do Vinícius Júnior. Dá para melhorar? Até citamos aqui a questão de tapar a boca, né? Dá para fazer, por exemplo, uma regra, uma recomendação de que a partir de agora não tenha mais cenas como essa, porque pode virar uma rotina, um mau exemplo, né, do jogador que quiser ser racista, começar a tapar a boca. Depende da UEFA agora, diante do que está acontecendo, tomar uma decisão. Se ela concluir que há elementos para criar uma jurisprudência, essa pode ser uma. Isso. Ou seja, olha, você tapou a boca. Há testemunhos dos jogadores no plural dizendo que você foi racista, né? Vai dizer pro menino, pro jogador do Benfica. Então você vai ser punido com 10 jogos, sei lá, 5 jogos, 8 jogos, não sei, depende do que diz o regulamento da competição. E a partir daí que fica determinado. Cobriu a boca, você não tem defesa, porque você cobriu a boca. Se você não vai falar nada ofensivo, para que cobrir a boca? Eu entendo até quando o cara cobre a boca, ou não está conversando com o outro e está falando alguma coisa que não é ofensivo, mas é uma intimidade dos dois. Eu falei, jogamos porra nenhuma hoje. O cara não quer falar isso abertamente, né? Termina o jogo na primeira liga, os caras estão meu treinador é ruim com uma porra. Exato, aí jogo. Você não quer abrir um jogo ali, você está ali conversando, é uma conversa, não é uma conversa, você está ofendendo alguém. Mexe mal pra caralho. Você não está xingando alguém, chamando de macaco, você está conversando ali, né? E ponto final, aí tudo bem. O cara tapa a boca porque ele não quer que as pessoas participem da privacidade. Privacidade daquele diálogo. Até entendo, mas quando há uma ofensa, você está sendo acusado de ofender alguém. Por que você vai tapando a boca? Ele ali praticamente se entrega, gente. Ele abre mão do direito da própria defesa, porque ele mesmo escondeu a expressão da sua boca no momento em que as palavras saíram dali. E
quando alguém esconde assim, dá a sensação. E a reação do Vinícius é automática, ele sai correndo na hora. Na hora ele sai correndo. E o Mbappé vai para cima dele também na hora. Você ouviu. Ele não foi perguntar para o Vinícius o que ele falou para você. Não, ele já ouviu, foi para cima e falou para ele. Você é racista e tal, bababá. Ou seja, me parece assim que há muitos indícios de que, de fato, ele cometeu esse delito, digamos assim. Acho que agora é com a UEFA. Até entendo que a UEFA não tenha ainda se posicionado, porque é uma situação delicada, que merece uma análise criteriosa, inclusive do regulamento, para tomar uma decisão de forma categórica, sem deixar brecha para qualquer tipo de argumentação. E criando, repito, uma jurisprudência. Se ele quer discutir dentro do campo, cuidado com o que você fala. E se você cobrir a boca, aquilo que for apontado como palavras por você utilizado vai ser considerado verdadeiro, porque você escondeu, então você abriu mão do seu direito, da sua defesa. Vai defender como? Né? Tem câmera para tudo quanto é lado. Se o cara fala sem tapar a boca, aquilo que ele disse seria flagrado por alguma das câmeras e com a leitura labial não seria tão difícil assim confirmar ou não o que o Vinícius e o Mbappé e outros alegam que ele falou para o jogador brasileiro. Então, diante disso, acho que cabe à UEFA tomar uma decisão e, em cima da decisão da UEFA, a FIFA talvez também se pronunciar e se posicionar. Mas eu entendo que não possa ser uma coisa automática. Eu acho que é algo que merece uma discussão, uma reunião, as pessoas encarregadas de tomar a decisão. Agora tem que parar, pensar, juntar todas as evidências ou não, e acusações, defesa, e tentar fazer ali uma avaliação criteriosa. Mas é uma oportunidade que eles têm também de criar uma jurisprudência. Aí não digo que vai dar um basta, talvez não dê um basta, mas seria um grande passo nessa direção. Porque, gente, enquanto não houver punição, isso não vai acabar. Não vai acabar. Se a punição for branda, não vai acabar. Isso não vai acabar. E o futebol, ele tem um poder muito grande, o que eu estava falando há pouco. Países como a Argentina, onde, até pelo fato de ter uma população negra muito pequena, né? Onde eles acham que é normal esse tipo de coisa, só vão aprender, talvez, por causa do futebol. Episódios, claro, como o da advogada presa no Rio de Janeiro, mas o futebol tem uma força muito grande. Para mostrar para as pessoas, cara, isso não pode, isso está errado. Isso é crime, bicho. Você está arrumando uma encrenca para você não pode fazer isso. Coloque-se no lugar da pessoa. O sujeito que não for um imbecil, se ele for um imbecil não adianta, mas se ele não for um imbecil, independentemente do país onde tenha nascido, onde tenha sido criado, ele vai pensar, realmente, isso é uma ofensa grave. Por isso, e o cara vai rever e falar. Como tantas coisas acontecem na vida da gente, né, que a gente está vendo aí as mudanças, né, coisas que eram toleradas aqui no Brasil, hoje não são mais. Por exemplo, ainda há uma violência contra a mulher muito grande, existem ainda situações de machismo, né, o homem que acha que é o proprietário da mulher, né, que é o dono da mulher, que ele que controla a mulher. A mulher quer sair no carnaval, não, o marido não deixa, sabe? Tem essas coisas, ainda existem essas coisas, mas isso já mudou bastante. Já houve momentos em que a mulher era uma propriedade do homem. Isso já mudou. Isso é um avanço da sociedade. Embora ainda existem até pessoas que defendem esse conceito, né, da família, que não sei o que e tal, que é bem bizarro, antiquado. Mas o mundo vai evoluindo e coisas que eram toleradas não são mais. Não são mais. Eu falei de xenofobia, o exemplo mais clássico, eu vou citar dois aqui. Onde eu vivi e onde vivo hoje. No Rio de Janeiro, quando você quer, você que eu falo, se você for um xenófobo, né? Você quer atingir o nordestino, você chama o cara de Paraíba, em tom pejorativo. Aí, fez uma bobagem, Paraíba. E aqui em São Paulo, uma bobagem feita no trânsito, uma baianada. Por que uma baianada? Isso é xenofobia. Você está rotulando todo um povo como incompetente, ou como coisa parecida, ou pior, né? Porque o cara que fez a bobagem no trânsito nem baiano é. É paulista, eventualmente. Mas se usava isso. Isso hoje você não ouve tanto. Porque isso é xenofobia, as pessoas sabem que isso é agressivo. E isso é crime. É crime. O mesmo artigo da lei que cita o racismo, cita também a xenofobia. E isso a gente precisa aprender também. Que aqui no Brasil, nesse ponto, o pessoal acha que pode. Ah, não, esse cara é português, então é isso. É Argentina, é do Nordeste, ou é do Rio, é do Rio Grande do Sul. Isso não é correto, isso está errado. Então, acho que a gente está evoluindo em muitos aspectos e o futebol tem uma força colossal para, de certa forma, até, em parte, reeducar as pessoas. A repercussão de um episódio como esse tem esse aspecto, é muito ruim o episódio, mas tem um aspecto positivo, que é mostrar para o mundo que isso está errado. Você imagina, em países onde os racistas estão bem à vontade, qualquer país aí do mundo, com essa repercussão, as pessoas discutindo como estamos aqui, debatendo o assunto, na imprensa... Você falou, jogadores importantes no mundo, jogadores
Né? O Leo se manifestando. E trabalha em TV eles também, né? Exato. Aí os caras pensam, pô, olha só, esses caras importantes do futebol, ex-jogadores importantes, outros que estão em atividade, o Mbappé, que para mim é o maior jogador do mundo, esses caras todos se manifestando. Mas por que isso? Por isso. Porque existem muitos países onde isso é tratado como uma coisa normal. Não é assim. Enfim. É isso. Para fechar o assunto, tivemos aqui um pronunciamento, né, do presidente da FIFA. Não, vou ler aqui rapidinho, né? Chegou agora, então não tem arte, então a gente vai falar aqui mesmo. E o Prestiani, ele também se defendeu, ele deu uma declaração depois do jogo. Vamos colocar na tela o Prestiani. Ele fala o seguinte, abre aspas, quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas contra Vinícius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid. Está na tela para você que nos acompanha com imagens pelo YouTube, pelo aplicativo Panflix, as palavras do Prestiani. E aqui o presidente da FIFA, né, se pronunciou agora. Não temos a arte, como citei, acabou de sair, então vou ler aqui na velocidade, né, da notícia. O Gianni Infantino disse o seguinte, abre aspas, fiquei chocado e triste ao ver um incidente de alegado racismo contra Vinícius Júnior no jogo da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid. Não há absolutamente nenhum espaço para racismo em nosso esporte e na sociedade. Precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem medidas e responsabilizem os culpados. Está aí, na tela para você que nos acompanha pelo YouTube, ele publicou no Instagram. Está aí a publicação do presidente da FIFA. Completando então, precisamos que todas as partes interessadas, relevantes, tomem medidas e responsabilizem os culpados. Na FIFA, por meio da Iniciativa Global contra o Racismo e do painel de voz dos jogadores, estamos comprometidos em garantir que jogadores, árbitros e torcedores sejam respeitados e protegidos e que as medidas apropriadas sejam tomadas quando incidentes ocorrerem. Parabenizo o árbitro por acionar o protocolo antirracismo ao usar o gesto com o braço para interromper a partida e lidar com a situação. A FIFA e o futebol demonstram total solidariedade às vítimas do racismo e de qualquer forma de discriminação. Continuarei a reiterar, não ao racismo, não a qualquer forma de discriminação. É uma declaração protocolar, ele nem cita o jogador do Benfica e tal, então uma declaração protocolar aí para fechar o caso, né, digamos assim, mas também não cita nenhuma medida específica sobre o jogo de ontem, sobre o que aconteceu na partida.